Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito do calor e as suculentas. Gente, tá calor, né? Então, vou conversar com vocês a respeito do que eu tenho feito por aqui. Se eu tiver alguma dica para passar, eu vou passar para vocês, tá bom? Se você gostou do tema, não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir no Instagram. Eu estou como jardimda.márcia. Bora pro vídeo? Bom, gente, acho que a primeira coisa importante a se falar a respeito do calor é com relação às regas. Olha, como que eu tenho feito as regas por aqui? Como vocês sabem, já falei várias vezes, eu faço rega aqui, ó, com mangueira. E eu rego assim, ó, tudo por aqui assim, desse jeito. Eu não vou fazer a demonstração para vocês agora, porque tá sol ainda, tá? Tá de dia e eu estou fazendo as minhas regas somente quando o sol já baixou. Isso deve dar aqui por volta das 5 horas, porque a minha casa, ela é no morro, né? Tá vendo, ó? Então, ela vai... Aqui é uma descida, assim. Então, esse lado de cá, né, perde o sol por volta das 5 horas, mais ou menos, tá? Então, o que que eu faço? Quando o sol baixa por trás aqui da montanha, né, vamos dizer, aí eu faço a rega. E eu molho bem, mas molho bem mesmo, fico segurando a água sobre os vasos, para a água passar atravessar a lata, né, a escorrer. E aí, gente, eu faço o seguinte, depois que molhei tudo, no outro dia, geralmente já está seco, tá? E no outro dia, à tarde, eu molhei de novo. Eu tenho molhado, então, 2 dias seguidos e esperado 2 dias sem regar. Então, gente, o esquema que eu tô seguindo essa semana é 2 dias hidratando e 2 dias sem rega. Eu observei que o meu substrato fica assim bem sequinho depois de 2 dias, tá? Vocês têm que observar o de vocês. O que é que vai, quanto tempo demora para a planta se hidratar? Eu faço 2 dias seguidos de rega por causa disso. Algumas plantas demoram pelo menos 2 dias para ficar bem hidratada. E aí depois demora 2 dias para o substrato secar totalmente. Eu tenho observado mais ou menos esse esquema. Então é só fazer igual, de regar 2 dias e deixar de regar 2 dias e vai dar certo? Não necessariamente. É importante que vocês observem o tempo de secagem do substrato de vocês, o clima, o ambiente, né? Se não tá abafado. Então tudo isso tem influência na sua rega. Não mude a sua rega porque eu estou fazendo assim. Mude observando o seu cultivo. Essa Lovely, tá vendo que tá amarelada? Olha, isso aqui é queimadura de sol, tá vendo, ó? Ó, esse amarelo aqui, ó, isso aqui é tudo sol em excesso, sol forte demais. Olha como essa planta também tá amarela. Então, quando a planta tá com sol demais, ela fica amarelada e feia. Será que as suas já estão assim? Tem muitas aqui que estão ficando desse jeito. E o que fazer quando a planta tá assim, enfeiando por causa do excesso do sol, por causa desse sol forte demais? O que que dá para fazer? Gente, ó, eu tô aqui segurando. Isso aqui, ó, chama sombrite. Eu tô mostrando e falando porque tem gente que não conhece o material, né? Você tem esse tipo de sombrite aqui. Francamente, esse aqui não foi eu que comprei, eu não sei. Eu não sei qual que é, se é de 50%, 40% ou 30%. Esse branco aqui, ó, esse daqui, ó, é a tela anti-granizo que eu quero instalar aqui, tá? Esse aqui. Esse daqui, ele quase não vai proteger do sol. Aqui é só pra, na verdade, segurar granizo. E eu comprei esse daqui, ó. Eu nem instalei, né?
porque eu tenho muita resistência a instalar qualquer coisa aqui que cubra as plantas, né? Eu prefiro muito cultivar elas assim ao ar livre. Mas eu tenho aqui esse pedaço de sombrite. Na verdade, eu compro esse sombrite mesmo para ficar cortando um pedacinho para colocar no fundo do vaso. Mas esse aqui tem até que uma boa metragem, eu acho. E esse aqui eu acho que eu comprei 50%, tá? Ó. Essa aqui é a trama. Então, gente, uma forma de você evitar as queimaduras e evitar o amarelamento excessivo das plantas é você instalar um sombrite. Olha só, gente, eu pretendo instalar a tela anti-granizo aqui, ó, nessa área aqui, ó, prender aqui um fio que vai até ali na madeira e eu vou fazer ele de recolhimento. Eu comprei uns grampos na internet para prender na tela. Eu vou esticar ela até para lá e vou prender ela na madeira de novo. Então, gente, aqui, ó, daqui do chão até essa altura do toldo, ali, ó, na área mais alta, tá dando quase 3 metros. Mas a tela antigranizo vai ficar embaixo, né? Vai ficar mais baixa, deve dar uns 2,5 metros, mais ou menos. Por que eu tô falando dessa altura, gente? Tô falando da altura daqui, ó, do chão até a altura do toldo. Por quê? Porque estufa, coisa e tal, precisa ter pelo menos 3 metros de altura. É o mínimo, tá? E aí, se tiver menos do que isso, ele vai ficar muito abafado. O ambiente aqui, ó, vai ficar muito abafado. Então, o que eu vou fazer? O meu vai ser de recolhimento. Eu vou fazer ele de correr. Por quê? Para evitar esse abafamento, gente. Porque vocês querem ter problema com suculenta, é vocês terem um ambiente abafado. E por que é tão problemático você ter um abafamento no seu quintal, no seu jardim, no local onde você cultiva suas suculentas? Bom, gente, o problema aí é justamente, imagina você fazer rega num local que está aí bem abafadinho. Aí você vai fazer a sua rega e a água vai começar a evaporar. Então, você lá dentro desse ambiente, você vai perceber que está abafado e úmido. Aí vem o sol. Imagina, abafado, úmido e quente. Por isso, gente, quando você decide fazer cobertura, até mesmo de um sombrite, se ele provocar abafamento, é bom você ficar bem de olho com relação às regas, tá? Porque as regas, elas podem acarretar um ambiente úmido demais, e aí você vai juntar todo esse caldo, umidade mais abafamento mais calor, aí você vai ter aí a receita ideal para prejudicar as suculentas, ok? Então, quanto mais alto você puder fazer a instalação, melhor para as suculentas. E se não for possível, se der, fazer de recolhimento. Existem alternativas para você proteger as suas suculentas desse calor intenso, sem gastar nada? A medida mais simples para você conseguir cultivar suas suculentas sem gastar nada nesse calorão, gente, é o deslocamento das plantas para locais menos ensolarados. Então, você não pode deixar de dar sol para as plantas, mas você pode diminuir a incidência de sol sobre elas, a incidência direta do sol. Então, eu, por exemplo, eu aconselharia, se fosse o caso, né, você trocar as plantas de lugar para um local em que elas pudessem tomar sol somente da manhã ou somente do finalzinho da tarde. Outra medida que eu acho super importante é você ficar de olho nos vasos escuros, nas latas que esquentam muito, né?
E alguns vasos muito de material que nem porcelana, alguns esmaltados que podem esquentar demais as raízes. Então, plantas que estão plantadas nesse tipo de material, você observa se elas estão bem, se elas estão aturando legal esse calor, porque senão você pode ter aí um cozimento das raízes, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado agora com esses materiais que nós utilizamos no jardim. Até onde eu sei, gente, o vaso de barro, ele não vai trazer problemas para o calor excessivo, tá bom? Ele, pelo contrário, ele é até indicado, mas é bom nesses casos você fazer a impermeabilização interna com Neutrol, para evitar que ele seque e deixe a planta raquítica, sabe? Precisando ser molhada com mais frequência. Mas se você já tiver impermeabilizado, eu acho uma boa. O pessoal fala que o vaso de barro, ele não esquenta muito. Ele não esquenta e não prejudica as raízes, tá? Outra dica que eu acho super prática também, que vai auxiliar na retenção da umidade no substrato, é o uso das pedrinhas. Fazer, gente, ó, coberturas assim, retém a umidade no substrato. Vai fazer com que o substrato seque um pouco mais devagar. Para mim, isso tem sido muito positivo. Vai depender também da rapidez com que o seu substrato seca aí, tá? Então, observa bem, tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Eu gosto bastante de fazer uma certa cobertura. Na agricultura, o pessoal usa até material orgânico, né? Para tentar manter a umidade. O problema é que material orgânico vai trazer mosquitinhos, né? Praguinhas para a superfície do seu vaso. Por isso eu evito utilizar material orgânico. A palha de arroz carbonizada, ela seca o substrato muito rápido. Então já não gosto tanto, prefiro mesmo o uso das pedrinhas, tá? Eu acho super legal. Olha só como essa minha opalina tá linda. Existem espécies que são mais resistentes ao calor intenso, ao sol forte? Gente, existem e são as suculentas mais comuns. Falsanúbia, Echeveria falsanúbia. Gente, essa planta é extremamente resistente, tá? Pelo menos aqui no meu clima, ela tem se dado super bem à meia sombra e em sol pleno. Ela não estiola com muita facilidade, ela tem folhas bem grossas e duras, tá? Então, feita a adaptação ao sol, que deve ser feito, né? Sempre você tem que adaptar suas plantas ao sol. Aí, gente, ó, como é uma planta carnuda, bem gordinha, ela é excelente para se cultivar em sol pleno. A nossa popularíssima Graptocedum bronze. Ela, gente, fica assim, ó, com essa coloração maravilhosa quando está sendo cultivada no sol pleno. Muito linda, bem gordinha, fica bem compacta e muito resistente. Graptoveria Pretty and Pink ou Graptoveria Marpim. Gente, essa planta, ela é bem gordinha, ó. Tem uma roseta linda, de fácil cultivo, extremamente resistente à falta de água, muito resistente também ao excesso de água e pode ser cultivada em sol pleno. Pelo menos aqui comigo, ela nunca me deu problema. Essa daqui, ó, linda e eu acho bem resistente. Olha aqui, ó, a Mayalen, gente. Mayalen é uma planta que vai em todo lugar. É pau para toda obra, tá? Mayalen resiste muito a esse sol. Fica bem vermelhinha. Para mim aqui, ela é uma planta bem forte mesmo e bem rústica. Eu também acho essa aqui, ó, City Fukuyama, muito resistente ao sol e ao calor. Ela vai se fechar, tá? Não vai crescer muito, né?
se você cultivar ela com sol bastante, ela vai se tornar muito compacta e bem fechadinha com essas pontinhas bem avermelhadas, tá? Eu considero essa planta bem resistente e de fácil cultivo. E eu acho também, já cultivei ela num solzão bem forte e ela aguentou, pelo menos o sol daqui, quando ficou o dia todo. Por isso que eu acho que ela aguenta bastante. Outra planta que vai super bem é a Fantôme, gente, ó. Planta extremamente resistente. É uma planta que aguenta muito o sol pleno e a falta de água. Essa daqui, gente, é a Moonstone. Olha só, ela pega sol aqui o dia todinho. E ela ficou desse jeito, super fechada, bem compacta. Gente, tá até crescendo um neném aqui do lado, olha. Linda essa planta. É uma gavoide, né? Bem parruda mesmo, bem fortona, ó. E eu acho que ela vai super bem nesse calorão. Essa daqui, gente, que eu cultivo em sol pleno, são essas aqui, ó. Essas raindrops, tá vendo? Essas, desde neném, eu cultivo elas no solzão. Então, elas estão assim, ó, bem gordinhas, bem compactas, com muita carúncula. Plantas, gente, quando são cultivadas desde pequenininhas em sol pleno, de modo geral, elas se adaptam melhor, tá? À exposição solar mais intensa. Por isso que eu deixo mesmo essa planta aqui, que nem é tão grande, tá vendo, ó? Perto da minha mão aqui, ó. Ela nem é tão grande, mas eu deixo ela no sol pleno. E por enquanto, aliás, desde sempre, como ela já está no sol há muito tempo, ela tá bem. Outra planta que vai super bem é a Fantôme. Fantôme, gente, ela vai super bem também cultivada em sol pleno, planta extremamente resistente. Outra planta que vai super bem é a Fantôme, gente, ó. Planta extremamente resistente. É uma planta que aguenta muito o sol pleno e a falta de água. Essa daqui, gente, é a Moonstone. Olha só, ela pega sol aqui o dia todinho. E ela ficou desse jeito, super fechada, bem compacta. Gente, tá até crescendo um neném aqui do lado, olha. Linda essa planta. É uma gavoide, né? Bem parruda mesmo, bem fortona, ó. E eu acho que ela vai super bem nesse calorão. Essa daqui, gente, que eu cultivo em sol pleno, são essas aqui, ó. Essas raindrops, tá vendo? Essas, desde neném, eu cultivo elas no solzão. Então, elas estão assim, ó, bem gordinhas, bem compactas, com muita carúncula. Plantas, gente, quando são cultivadas desde pequenininhas em sol pleno, de modo geral, elas se adaptam melhor, tá? À exposição solar mais intensa. Por isso que eu deixo mesmo essa planta aqui, que nem é tão grande, tá vendo, ó? Perto da minha mão aqui, ó. Ela nem é tão grande, mas eu deixo ela no sol pleno. E por enquanto, aliás, desde sempre, como ela já está no sol há muito tempo, ela tá bem. Algumas raindrops que a gente vê por aí, elas têm folha muito fininha. É porque elas estão sendo cultivadas com menos sol e com muita água, tá? Aí, nesses casos, não dá para cultivar ela no sol pleno e nem nesse calor intenso. Quando a planta tem folha fininha, não dá certo. Só dá certo quando ela já está adaptada desde sempre a esse cultivo, ó. Por isso que eu deixo a minha raindrops no sol pleno.
Mas para quem não tem a Raindrops com esse aspecto, né, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, super gordinha, aí eu acho melhor vocês já cultivar ela mais protegida. Outra planta que eu acho que vai super bem também num sol pleno é o Sedum clavatum. Clavatum é muito resistente a excessos, tá bom? Ela fica bem rosinha quando cultivada no sol pleno. Também precisa ser adaptada, não pode pegar um clavatum que está acostumado com umas temperaturas amenas e pensar que ela vai se adaptar facilmente ao sol. Precisa fazer adaptação de todas as suas plantas sempre, tá? Calanques. Calanques, eles são muito resistentes, esses aqui, ó. É o calanque violácea, Laxiflora violácea. Esse daqui é muito resistente ao sol e ao calor. E tem alguma planta, gente, que não vai dar certo nesse calorão. Olha aqui, vocês estão olhando para o gênero Aeonium, que não se dá bem em sol pleno, tá? Aeoniums precisam de ambientes bem frescos. Acima de tudo, ambientes frescos para crescerem saudáveis e bonitos. Locais quentes demais, Aeoniums não prosperam. Então, cuide do seu Aeonium, proteja o seu Aeonium. Olha só, o meu Aeonium tá aqui debaixo, aqui escondidinho debaixo dessa planta gigantesca aqui, ó. Tá? Porque senão ele não vai aguentar. Ele gosta desse frescor aqui. Olha, outras plantas que não gostam. Folha fina, folhas finas, chavianas, glaucas. Todas essas plantas, cante. Gente, não gosta do sol quente demais, tá? Dá uma separadinha, uma protegida desse calor intenso. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, gostou das dicas, achou útil, compartilha nas suas redes sociais com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, gostam de suculentas e estão precisando de dicas para lidar com esse calorão, tá bom? É isso por hoje, até a próxima. Tchau! E o canarinho chegou bebendo água aí na minha falsa núbia. E eu não saí do lugar, então ele não teve coragem, tadinho, de beber água no Buda. Ai, esses passarinhos são muito lindos. Tchau, gente!